juntos. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma live, daqui a pouco uma conversa aí gravada no Spotify sobre Mindfulness, como equilíbrio entre Tech Touch, né? Porque é importante a gente falar de pessoas e a gente falar do futuro do trabalho, falar das tecnologias que já estão com a gente hoje, que é presente, que é futuro ao mesmo tempo, né? Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Michelle Hack, CEO do Open the Doors, empreendedora já há muito tempo, tenho uma dinâmica de múltiplas carreiras aí que eu já desenvolvi dentro da área da moda, do marketing, já tive times para gerenciar, e hoje, né, resumindo, já passei pela tecnologia, mentoria de startups também, gosto muito de fazer esse trabalho, né, sou uma mentora de liderança consciente, e hoje, principalmente, né, atuando aí à frente do Open the Doors como CEO, e o Open the Doors, né, para quem já nos segue, já conhece a nossa habilidade de falar de potencialidades humanas, somando o básico que a gente entende como necessário, né, que são as forças femininas e masculinas, essas potencialidades que existem dentro de cada uma de nós, né, individualmente, como existe dentro das organizações, de todos os espaços, né, de trabalho, e a gente tem essa missão, né, de ajudar a integrar essas polaridades, essas potencialidades, para desenvolver negócios muito mais humanos e sustentáveis. A gente faz isso por meio aí de treinamentos, treinamentos dentro de empresas, palestras de conscientização, onde a gente promove muita conversa e, principalmente, ajuda nesse despertar. Bom, gente, hoje a ideia é justamente a gente trazer aí uma grande parceira, que eu acredito ser uma solução para poder explicar como é que a gente faz, né, para que esse equilíbrio aconteça, né? Quando a gente está falando de polaridades, sempre vai existir o caminho do meio. E como é que faz para, né, para realmente a gente estar sempre consciente desse caminho do meio, né? Como é que a gente lida, né, com o nosso lado racional, pragmático, objetivo, e o nosso lado emocional, criativo, né, colaborativo? Como é que a gente desenvolve potencializa as nossas soft skills, ao mesmo tempo equilibrando com as nossas hard skills? Sempre vai ser sobre equilíbrio. É tudo que a gente sempre fala dentro do Open the Doors. E por isso é muito importante a gente trabalhar com pessoas, né, e ter parceiros aí que conseguem nos ajudar nessa missão, né, além da gente fazer esse discovery, né, de como essas potencialidades acontecem dentro de cada pessoa, de cada indivíduo, assim como dentro da cultura organizacional. A gente precisa colaborar com várias ferramentas aí para tornar essa jornada muito mais fácil. A Thaís Requito, que está aqui com a gente, ela é especialista em Mindfulness, e é uma especialista, né, em futuro do trabalho, né, porque Mindfulness conversa muito, ainda namora muito com essa tendência da gente olhar o que vai acontecer com a gente, né, com esse impacto das tecnologias aí no mundo. Tive a sorte de conhecer a Thaís, né, numa mentoria dentro da Bitmami. Bitmami, para quem não conhece, é uma rede de mães e mulheres, onde eu mentoro também. E aconteceu uma coisa muito legal, né, da experiência de mentorar a Thaís. E para quem não sabe, gente, a Thaís também né, mentora, faz desenvolvimento, mas todos nós precisamos de mentores, tá? Esse trabalho de mentoria, ele é uma mediação e ele é extremamente importante para que a gente consiga se organizar, né? Para que realmente a gente consiga se olhar de fora. Ter alguém facilitando esse caminho é extremamente importante. Então, eu super recomendo que você sempre busque aí um mentor para te auxiliar nesse trabalho, seja para fazer um trabalho de liderança pessoal, ou então realmente buscar aí caminhos, né, para olhar de uma maneira mais holística para o negócio como um todo. E a conversa com a Thaís, quando eu a conheci, foi uma mão de via dupla, né? Foi realmente pensando no posicionamento dela, né, como autoridade nessa área, que ela já é há mais de 10 anos, no negócio dela, né, que ela já tem há bastante tempo. E aconteceu algo extremamente curioso, que eu comecei a falar e fui dando spoiler. Como a Thaís, né, ela não só
faz treinamentos de mindfulness, ela também pratica, ela é uma dessas pessoas que tem muita presença, muita atenção plena no momento presente, né? E estar com ela é uma experiência bastante diferente, porque ela realmente presta atenção em tudo que está acontecendo, e você sente que aquilo ressoa dentro dela o tempo todo. Eu também gosto, né, dessas práticas de atenção plena, muitas vezes não consigo, mas naquele dia em especial que eu a conheci, eu estava num momento 100% de atenção plena, e aconteceu algo tão legal, que à medida que eu falava para a Thaís, tudo que eu falava para a Thaís voltava exatamente para mim. E eram mensagens que eu mesma precisava me ouvir. E foi fantástico, foi uma experiência mágica que eu vivi. E realmente fiquei pensando, poxa, isso então é presença numa conversa, isso então é atenção plena de verdade, né? A gente estar ali com alguém sem aqueles ruídos da mente, do julgamento, das preocupações, dos medos, a gente deixa esses ruídos todos para trás e realmente está ali, né? Também sentindo, né? Como você se sente naquele momento e percebendo a pessoa do outro lado e tudo que ela está trazendo, fazendo perguntas, se interessando, né? Então, foi uma experiência mágica, então super te agradeço por isso, Thaís, e por todas as outras vezes que a gente está juntas e que você promove essa experiência. E para a gente começar, melhor do que eu te apresentar, eu gostaria que você se apresentasse, mas num formato que a gente costuma fazer dentro do Open the Doors, né? A gente promove dentro dos nossos workshops uma brincadeira de, ao invés de você dizer quem sou eu, conforme o meu crachá, eu quero que você, né, conte para a gente quem é você, sendo as suas ideias. E acho até que cabe, porque é muito curioso, né? Quem, uma especialista em mindfulness, contar como é que você chegou nesse crachá de especialista em mindfulness. Ai, que legal, estou emocionada aqui te escutando falar sobre essa experiência, essa troca. Eu acho que se eu for tentar resumir as minhas ideias, né, o quem sou eu em ideias, eu sou uma pessoa que acredita nesse tipo de troca que você descreveu, e a gente nunca tinha conversado sobre isso, né, então foi muito legal te escutar falando sobre esse nosso primeiro encontro, e te agradeço pelo convite, pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, falando sobre um assunto que me interessa muito também, então conhecer cada vez mais a abordagem, a narrativa do Open the Doors e trazer a minha visão também do trabalho que eu faço é muito especial. Então, eu acho que, resumindo, assim, em ideias, quem eu sou uma pessoa que acredita que a gente pode viver num mundo mais ético, mais justo, mais saudável, com pessoas mais felizes, mais produtivas, de maneira sustentável. E eu acredito que a gente pode fazer isso despertando a consciência de cada uma das pessoas que vivem nesse mundo. E eu tenho feito disso uma missão nos últimos anos, exatamente porque eu passei por um processo de transformação muito importante. Eu venho do mundo corporativo, né, apesar de hoje em dia ser especialista em mindfulness e trabalhar com desenvolvimento humano e trazer esse tipo de conteúdo para as empresas, eu vim do mundo corporativo, eu sou publicitária de formação e trabalhei em agência de publicidade, depois trabalhei numa gigante de tecnologia, a Microsoft, por quase uma década, e lá eu tive uma carreira muito feliz, muito acelerada, então eu fiz várias coisas diferentes eu me sentia muito assim, apaixonada e empolgada a respeito. Eu amava a empresa, amava as pessoas, eu achava que eu estava no lugar assim mais incrível que eu podia estar, para transformar o mundo, né? Eu acreditava que de verdade a gente estava oferecendo tecnologias que empoderavam e transformavam a vida das pessoas, então isso me apaixonava muito, mas eu não conseguia. Eu vou pedir desculpa para vocês que de vez em quando eu vou ficar muda aqui, porque eu estou super resfriada. E eu vou fazer uma pausa para tossir. Então me desculpem por isso, mas eu não conseguia equilibrar muito bem a minha vida pessoal com a minha vida profissional e até tinha uma certa desconexão, né, trazendo para o assunto que a gente vai discutir aqui, uma certa desconexão entre o que eu acreditava, os meus valores, quem eu era e quem eu precisava ser para caber naquele ambiente, né? Não porque exigissem de mim de forma direta, ninguém me dizia, você precisa ser assim ou assado, mas porque eu era muito jovem, eu observava a dinâmica do ambiente em que eu estava inserido, um ambiente de tecnologia, então muita agilidade, muito pragmatismo, muitos homens, né? Então eu me inspirava no que eu via. E aí eu acho que eu fui me moldando para caber naquele lugar, para ser admirada, respeitada e para crescer na velocidade que eu cresci. E em algum momento o meu corpo ou, né, outras esferas simplesmente teve
um curto-circuito, né, eu fui afastada do trabalho até por alguns dias, porque eu realmente tive uma crise muito aguda. Naquela época a gente nem usava o termo burnout, né, não existia, esse é um termo mais novo, mais recente, mas hoje em dia, olhando para trás, eu tenho certeza absoluta que foi isso que eu vivi, até porque eu estudo muito sobre esse assunto e entendo o que comporta, né, essa síndrome. E, enfim, foi uma jornada de muita pesquisa, muito autoconhecimento, de entender que recursos eu podia usar para recuperar o equilíbrio, para continuar me mantendo apaixonada, interessada, empolgada pelo meu trabalho, mas fazendo isso de uma forma sustentável, né. Eu tinha 30 anos quando eu tive o burnout, então eu sabia que se eu continuasse nesse ritmo, eu não ia ter uma vida feliz, né, próspera, saudável por muito tempo. Então não dava para ficar vivendo esses picos, né, de intensidade e aí um burnout, intensidade, um burnout. Eu queria ter uma vida mais equilibrada. E aí uma das ferramentas que foi muito transformadora para mim na época, isso aconteceu lá em 2014, foi a prática de mindfulness e foi tão transformador para mim perceber que eu podia trazer esses recursos que antes ficavam muito no retiro, né, eu gostava de fazer isso na minha vida pessoal. Então eu trabalhava, workaholic, trabalhava longas horas todos os dias, trabalhava final de semana, que nem uma maluca, e aí eu ia lá e ficava um mês na Índia meditando. E aí eu voltava para aquele ritmo de trabalho alucinante. Então era como se, né, 2 versões de mim, assim, não conseguissem conversar e atuar no mundo de uma forma equilibrada. E quando eu comecei a praticar mindfulness, eu vi que eu podia trazer aqueles recursos e aqueles aprendizados que ficavam lá restritos ao retiro para a minha vida, para o meu trabalho, para as minhas relações, para as trocas com as pessoas e até para o meu próprio autocuidado. E aí eu pensei: "Poxa, mais gente precisa saber disso, né, eu não posso ficar só eu aqui com esse tesouro na mão". E aí eu acabei saindo então da Microsoft depois de 1 ano desse episódio, eu já estava me sentindo muito melhor. E aí eu mudei para a Inglaterra, para estudar no Centro de Mindfulness de Oxford, onde eu me especializei, me tornei a primeira pessoa da América Latina a receber um certificado deles de competência para ensinar os programas, e hoje eu faço parte da equipe, eu sou treinadora do Centro de Mindfulness de Oxford para treinar professores aqui no Brasil e em outros países do mundo também. E tenho nos últimos 10 anos, né, então desde 2015, trazido programas de mindfulness e palestras de sensibilização, cursos abertos e cursos para empresas. Trabalho com empresas de pequeno, médio, grande porte de várias indústrias, então já posso dizer que eu impactei a vida de milhares de pessoas com esse tipo de conteúdo nos últimos anos. E é uma felicidade muito grande cada vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, porque eu sei que, como eu disse lá no começo, né, me resumindo em ideias, eu sei que esse tipo de conteúdo e esse tipo de prática pode ser extremamente transformador e benéfico para a gente enquanto indivíduo, mas para a gente coletivamente, né, nas organizações e também como sociedade. Então, toda oportunidade que eu tenho para falar sobre isso, para mim é um grande presente, então eu te agradeço por esse espaço. É muito legal te ouvir, porque cada vez que eu ouço essa história de novo, eu vou tomando consciência um pouquinho mais de como a gente não se percebe, né? Porque a gente tem tantos vieses, tantos preconceitos, tantos preconceitos a respeito de tudo. Eu não sei vocês que estão ouvindo a gente, mas eu percebo claramente, até pelo título que a gente divulgou, né, chamando por Mindfulness, a maior, não teve uma quantidade de interessados como outros temas que foram mais sexys, né? E não apenas isso. Eu me coloco nesse lugar que eu já fui essa pessoa. Quantas vezes, né, lá atrás, no passado, eu quis cada vez mais acreditar nesse pragmatismo, apesar de ser uma pessoa de um aspecto muito mais de comportamental, emocional, até por ser mais comunicativa, eu realmente quis ser uma pessoa pragmática. O mundo ensina a gente a ser assim. Né? As organizações, a gente vem de organizações mecânicas, né? Que vem desse arquétipo masculino que existe dentro das organizações. A gente aprende que pragmatismo é o certo. Né? O emocional não tinha espaço. Não existia espaço para isso. E eu fui uma dessas pessoas, como mulher, como a grande maioria das mulheres, né? Não todas, muitas delas, tem muitas mulheres extremamente pragmáticas também, mas eu, em especial, sofri bastante. E não conseguia me adequar. E, ao mesmo tempo, quando eu ouvi essas práticas, gente, que é isso, né? Abraçador de árvore, que não preciso disso. E aí aconteceu uma coisa brilhante, assim, né, na minha vida pessoal, que foi eu buscar um trabalho de coaching,
de desenvolvimento de carreira, numa fase que eu estava mudando várias coisas na minha vida pessoal, assim, que foi bastante difícil. Eu tive uma virada muito difícil, muitas coisas aconteceram em 2018. E essa amiga, quando ela me apresentou a coach, ela falou: Olha, eu tenho uma coach incrível para te apresentar, mas ela faz um trabalho de autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento, gente, para quê? Eu estou falando da minha carreira, né? Olha a pessoa completamente workaholic e pragmática, né? Eu queria realmente pensar num resultado prático, me mostre isso. E aí, depois de muita resistência, de ouvir tudo que ela transformou se conhecendo e realmente conseguiu desempenhar melhor uma liderança, é que eu fui fazer esse trabalho de coach, e foi essa coach que me apresentou o Mindfulness. Confesso, gente, que para mim foi muito difícil, tá? Não foi a minha primeira escolha, né? Foi muito difícil entender os princípios, até porque eu não fiz um curso com a Thaís. Eu li um livro, né? E preferi buscar umas outras vertentes disso, né? Fui buscando meditação por mantras, meditação guiadas, mais nesse sentido, que me ajudou também. E foi me trazendo mais consciência até poder entender as práticas do mindfulness. E eu entendi o quanto isso me ajudou, né? Como aconteceu com a Thaís, aconteceu comigo, né? Como eu me tornei muito mais consciente a respeito das minhas potencialidades, como ficou muito mais fácil de lidar com as pessoas do meu time, né? Que eu realmente estava ali fazendo gestão e que passavam por questões no dia a dia que eu também passava, mas às vezes a gente desconsiderava, estava no ambiente de trabalho e a gente só queria ser 100% pragmático. Aqui a gente só fala de trabalho. Então, isso é uma coisa extremamente agressiva para se fazer, né? Para um líder ter como postura, né? Mas por muito tempo é o tipo de cultura que a gente via com frequência no mercado e sem querer. Muitas vezes a gente repetia esses padrões, mas eu fui entendendo ao longo da jornada que não é sobre isso, é sobre a gente se entender para entender como aplicar isso dentro das equipes. E o que me chamou muita atenção quando a Thaís começou a contar a história dela foi principalmente, né, as empresas de tecnologia que já trabalhavam com isso. E ela trouxe um case aí, ela falou, né, do Google, que é a referência. Então, assim, Thaís, por favor, conta para a gente, né, por que as empresas de tecnologia, né, estão investindo, e eu digo estão investindo porque, né, o Google mesmo já está mais de 10 anos que você contou. Por que isso faz sentido, principalmente, porque começou em empresas de tecnologia, que eu acho que é a grande questão, né? Uhum. E eu acho que eu vou até emendar com isso que você estava trazendo sobre a sua experiência pessoal do autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente pode escutar esse termo, autoconsciência ou autoconhecimento, e achar que isso é uma coisa meio mística, meio esotérica, meio distante da gente. Mas eu costumo dizer que é assim, tudo que a gente compra, um equipamento novo, né? Ou até uma tecnologia, você quer usar uma ferramenta de inteligência artificial nova e você talvez queira fazer um curso, entender melhor como funciona, ou ver um vídeo, você vai procurar se equipar, né, para usar aquele equipamento que você comprou, uma tecnologia nova, ou você vai ter que intuitivamente ficar ali, né, clicando em botão, pesquisando, testando um tempo para entender como funciona. E é exatamente isso que a gente precisa fazer sobre a gente mesmo. Né? A gente não vem com um manual de instruções, né? Eu sou mãe de uma bebê de 1 ano e meio, posso dizer para vocês que definitivamente não vem com manual de instruções, né? Então você não tem um livrinho para consultar, em caso de raiva, vá para a página 27, parágrafo B, 25, sei lá. Então a gente precisa fazer esse trabalho proativo, intencional, deliberado, de conhecer como a gente funciona, para a gente estar na nossa melhor versão possível em todas as áreas da nossa vida. Né? Isso tem muito a ver com o porquê das empresas trazerem esse tipo de conteúdo para dentro das suas organizações. Né? Então, alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar sobre essa frase, né, que a maioria dos executivos é contratado por causa das suas habilidades técnicas, então eles são grandes especialistas numa determinada indústria, ou num determinado segmento, ou numa determinada competência técnica, mas eles são desligados na grande parte das vezes porque eles não têm habilidades comportamentais, né? As soft skills, as hard skills, habilidades técnicas versus as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, uma pessoa evolui enquanto indivíduo, se torna um grande especialista, de repente ele é colocado ali para liderar uma equipe, mas ele não sabe como se relacionar com uma pessoa, motivar uma equipe, se manter resiliente diante de desafios, e principalmente no cenário que a gente vive agora, né, de uma velocidade sem precedentes, o avanço tecnológico
assim, numa velocidade que a gente nunca viu antes, a gente precisa cada vez mais desenvolver soft skills, né, as habilidades comportamentais, para que a gente possa se relacionar uns com os outros, se relacionar com o mercado, se relacionar com as decisões que a gente precisa tomar. Então, esse caso do Google, né, que você comentou, um funcionário do Google há mais de 10 anos criou um programa de inteligência emocional baseada em mindfulness para os funcionários do Google. E aí esse programa fez tanto sucesso lá dentro da empresa, se tornou um dos programas mais procurados pelos funcionários do Google, porque ensinava inteligência emocional usando o mindfulness como um recurso, uma ferramenta, um veículo para facilitar essa compreensão de como a gente funciona. E era um curso para liderança, e ele se tornou tão popular no Google que essa pessoa que criou o programa escreveu um livro, e a partir daí várias outras empresas, inclusive a SAP, que é uma outra gigante, eles têm inclusive um diretor global de mindfulness para implementar esse programa lá na SAP, e aí várias outras empresas quiseram adotar esse programa, enfim, que ensina inteligência emocional de uma forma bem pragmática, né? É bem favorável e bem fácil de fomentar dentro de um ambiente em que as pessoas talvez tenham crenças, repertórios, experiências tão diferentes, né? E aí talvez não estejam interessados numa prática mais esotérica ou mística, mas estejam sim interessados em desenvolver essas habilidades, e aí mindfulness é um grande facilitador. Então, eu diria que dentro das grandes empresas de tecnologia, né, elas são geralmente, por estarem num contexto de tanta inovação, de tanta velocidade, elas muitas vezes são meio vanguardistas também nesse sentido, né? Elas estão ali procurando o que, que pode trazer resultados positivos para que elas estejam numa posição de vantagem competitiva. E aí, desenvolver essas habilidades comportamentais é um grande diferencial, né? E aí, o outro aspecto que eu gosto de chamar a atenção, para além das habilidades comportamentais, como motivação, colaboração, pensamento crítico, criatividade, inovação, tudo isso, para além disso, também tem o aspecto da saúde, né? Então, se a gente for falar aqui mais recentemente, do período pandemia barra pós-pandemia, a gente teve um crescimento muito grande de casos de questões relacionadas à saúde mental, né, de saúde em geral, mas saúde mental principalmente. E aí as empresas começaram a correr atrás de recursos para ajudar as pessoas, as suas pessoas, a manterem o equilíbrio, a saúde e o bem-estar, porque isso era importante, eles começaram a perceber para o resultado dos negócios. Né? Então, não é investir em bem-estar só porque nós somos uma empresa legal e a gente quer o bem-estar dos nossos funcionários, isso também é maravilhoso, que você está atento, cuidando das suas pessoas, mas para além disso, né, você está oferecendo, pensando com a cabeça da empresa que quer resultado a partir do investimento que ela faz, você está garantindo que essas pessoas elas vão ter uma produtividade mais sustentável, mais constante, né, que essa pessoa não vai ficar sendo afastada do trabalho toda hora, ou faltando no trabalho porque adoece, ou que ela vai se desligar e aí você vai ter que investir em recontratação, em retreinamento, e vai demorar um tempo até essa pessoa se tornar produtiva também. Então, todos esses aspectos, né, do bem-estar dentro do ambiente organizacional também se tornaram muito importantes nos últimos anos, né? Isso virou pauta de todas as conversas dentro das organizações. E isso também chamou a atenção dos líderes e do RH para trazer programas de mindfulness e outros programas também que fomentam bem-estar e favorecem um ambiente em que as pessoas têm mais saúde para continuar performando dentro do trabalho, mas também, né, nas suas atividades fora do ambiente corporativo. Isso vai muito de encontro com o que a gente sempre fala, né? Acredito muito que é muito difícil para a gente manter realmente essa balança, né? Esse equilíbrio entre bem-estar e performance. Né? Como é que a gente tem performance no dia a dia? Porque, querendo ou não, no final das contas, a gente precisa entregar resultado, tem metas para bater, tem vários indicadores ali que estão nos acompanhando todos os dias dentro das organizações, e isso gera muita pressão. Né? E aí é onde fica aquele senso de felicidade, né? A gente perde isso rapidinho, né? Porque a gente começa a correr atrás da mecanização da estrutura, né? Dessa estrutura extremamente masculina, e que é extremamente importante, porque é uma maneira da gente realizar os nossos objetivos, os entregáveis, né? Desenvolver as soluções das empresas é importante. Porém, quando a gente fica 100% focado nisso, a gente perde a parte essencial, que é aquele cuidado com o outro. E até uma coisa que me ocorreu aqui, enquanto que você falava, e eu realmente ainda não tinha feito 100% essa associação, mas faz muito sentido,
Se a gente parar para analisar, as empresas de tecnologia, elas tiveram que fazer uma imersão gigantesca na experiência do cliente. Eu trabalhei muito tempo com isso, com mapeamento de jornada de compra, por exemplo, né? E o mapeamento de jornada de compra nada mais é do que você entender as dores. A gente sempre fala, vamos entender as dores, né, do cliente. E para a gente entender a dor, a gente realmente precisa emergir cada vez mais nessa compreensão das emoções, que nada mais é do que uma compreensão da gente mesmo, né? E aí essa consciência, ela volta, inclusive, se você está usando isso para o lado de fora, você começa a usar para o lado de dentro, para dentro da organização também. Porque parte desse processo, ele passou a ser desmembrado, né? A jornada de compra fizeram muito isso, né? Você desmembra parte do que acontecia, né, com um time de vendas numa venda tradicional, passou a ser uma venda SaaS, né, recorrente aí por assinatura, e esse processo acontece de forma online. Essa venda, essa jornada de compra, desde do awareness ali, né, no topo ali da entrada do funil até a decisão de compra, ela acontece toda de forma online. Então, você precisa fazer esse mapeamento. E aí a gente começa a entender o quanto as empresas de tecnologias passaram a ser pioneiras nesse sentido, de olhar para isso. E que bom que começaram a buscar, né, outros recursos para tornar isso realmente uma ferramenta aí tão importante quanto, né, os treinamentos e tudo mais, mas difundindo essa prática para que realmente a gente consiga desenvolver essas soft skills que o mercado está precisando cada vez mais. E você falou uma questão sobre problema de saúde mental, a gente também olha muito para esses números, né? É muito curioso, porque uma em cada 4 pessoas vai sofrer algum transtorno mental, segundo os dados da OMS, né, das últimas pesquisas do ano passado. E hoje a gente já está vendo aí dentro do mercado de trabalho 87% de afastamento, né? As pessoas realmente estão... É um número muito grande. 87% dos afastamentos é por conta de saúde mental, né? E aí, gente, eu gosto sempre de trazer uma consciência de que quem geralmente busca, né, esse autocuidado quando fala de saúde mental são as mulheres. Porque as mulheres, até por uma questão do arquétipo feminino, ter muito mais esse olhar emocional, né, elas buscam muito mais esse autocuidado do que os homens. E é curioso, porque se a gente vai olhar em detalhe, né, qual é a quantidade de pessoas com afastamento por problema de saúde mental e tal, ainda, os números ainda apontam muito para mulheres, mas a gente tem um alerta muito grande para trazer que o número de suicídio está aumentando, né, de forma geral. Não é o caso, não quero alarmar ninguém em relação às organizações, mas é um indicador que a gente precisa estar olhando, a gente precisa ser consciente, todo mundo, né, trabalha, e a gente já ouviu muitos casos como esse, né, dentro aí das organizações acontecendo, né, principalmente após a pandemia. E esse número de suicídio, né, ele é 4 vezes maior entre os homens. Então, se não são os homens que apontam problemas, né, de estresse, burnout, nesses afastamentos, por que são eles que estão apontando esses números extremos, né, de suicídio? E aí fica um alerta de que, né, se eles não buscam um cuidado sozinhos, poxa, a gente pode colaborar juntos, né? Eu acho que uma relação X mais RI também é esse, vamos cuidar do outro, né? Entendendo as particularidades sociais que a gente vive, que nos construiu, para que a gente ajude nessa autoconsciência. E aí, falando dessas questões de problema mental, que eu acho muito bacana, até você que realmente vive isso na prática, o que as empresas, assim, de forma geral, estão relatando na prática, né? O que está mais acontecendo dentro das organizações pós-pandemia que está fazendo sentido buscar realmente, né, novas soluções, mesmo para quem nunca tem ouvido falar, né, de mindfulness, e que realmente está entendendo que é uma ferramenta. O que está acontecendo dentro das organizações hoje, pela sua experiência, Thaís? Tá. Pela minha experiência, né, vou falar daí do meu recorte, mas a gente também tem dados que falam sobre isso, é um número, assim, sem precedentes e assustador de burnout, né, de casos de burnout. Então, em termos de saúde mental, o Brasil já é conhecido há anos, né, por um levantamento que a Organização Mundial da Saúde faz, como o país mais ansioso do mundo. E aí tem várias coisas que podem influenciar isso, né? A ansiedade, ela é multifatorial, é difícil de a gente falar, isso aqui é o que causa mais ansiedade no Brasil, mas claro que violência, insegurança, desemprego,
questões políticas, econômicas, vários desses temas influenciam nesse estado do brasileiro estar sempre alerta, né, sempre já se preocupando com o dia de amanhã, e isso muitas vezes se torna uma questão crônica, né, porque quando a gente fala de ansiedade aqui, a gente não está falando daquela ansiedade que a gente sente quando está chegando, sei lá, o nosso aniversário, e a gente está empolgado para comemorar, a gente está falando de uma ansiedade importante que muitas vezes paralisa ou atrapalha a vida daquela pessoa, né, as funções que ela deve exercer. E aí, falando de burnout especificamente, o Brasil é o segundo país do mundo em casos de burnout. A gente está atrás só do Japão, que a gente sabe que é assim, né, sempre lidera os índices de questões relacionadas também à saúde mental, um país que tem muita cobrança, né? A gente já ouve relatos sobre isso há muitos anos, de como as pessoas se dedicam, e o burnout ele tem a ver diretamente com o trabalho. Né? Então, isso é um termo novo, né, relativamente novo, que a Organização Mundial da Saúde classificou o burnout como uma doença. Então, para quem não sabe o que é o burnout, é uma síndrome de esgotamento que é proveniente do trabalho. Então, você não, assim, embora as pessoas usem o termo burnout para outras coisas, como burnout materno, e eu entendo de onde vem o desejo de se apropriar desse termo, mas o burnout, de forma técnica, ele aponta uma questão que vem do trabalho. E aí tem a ver com essa questão, essa dificuldade de gerenciar o estresse que é proveniente do trabalho, que vai fazendo com que a pessoa se sinta exausta. E aí não é o cansaço também, né? Não é aquele cansaço que, poxa, passei por uma semana intensa, eu descanso e estou bem. É aquela exaustão que você começa quase a não se reconhecer mais e não se relacionar mais com o trabalho com aquela empolgação, né? Você se distancia, você tem um certo cinismo em relação ao trabalho. E aí a quantidade de afastamentos é muito grande, a produtividade das pessoas cai, a colaboração entre os departamentos e as pessoas e o resultado da empresa, né? Então, para a gente ficar aqui também um pouco no pragmático, as questões relacionadas à saúde mental, um levantamento que foi feito alguns anos atrás, aponta que tem um impacto de 4% no PIB. Né, e de rentabilidade de 300, eu estou até com um número aqui para falar o número exato, 397 bilhões por ano para as empresas. Por quê? Por causa disso, afastamentos, custos relacionados à saúde, convênio médico, recontratação, pessoas que faltam, a produtividade geral que cai porque a pessoa não está se sentindo bem. Então, hoje em dia, né, quando eu entro numa empresa, antigamente, assim, eu tive um burnout numa empresa, assim, e ninguém nunca tinha ouvido falar daquilo, né, era uma coisa super esquisita, eu era meio alienígena, embora várias pessoas viessem dividir comigo questões também, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu já fui hospitalizado, e aí eu comecei a perceber que aquilo ia muito além da minha própria experiência pessoal, né, assim, muita gente estava vivendo aquilo, mas ninguém falava sobre o assunto, mas hoje em dia, com o aumento dessa quantidade de diagnósticos e com o reconhecimento do burnout como uma questão ocupacional, trouxe um alerta para as empresas de que elas precisam, de fato, investir no bem-estar dos funcionários, também por causa do seu lucro, né, da sua rentabilidade, do retorno sobre o seu investimento, mas porque senão essas pessoas elas simplesmente não vão produzir, não vão estar bem, e essas pessoas vão ter e esses funcionários vão ter uma rotatividade muito grande, né, vão entrar e vão sair, vão entrar e vão sair, você vai ficar o tempo todo tentando capacitar e treinar a sua equipe como empresa. Então, eu vejo que a maioria das empresas que me procura para fazer esse trabalho, seja de palestra, de sensibilização, ou cursos, ou treinamento de liderança, tem muito a ver com essas questões relacionadas à saúde mental e com essas questões também mais relacionadas a soft skills, como a gente falou antes, porque elas também têm um impacto importante na saúde mental. Né? Então, quando eu conheço bem como eu funciono, os meus limites, as minhas necessidades, eu consigo expressar isso de forma assertiva, eu informo, né, quando eu estou indo além do limite, que eu preciso de mais recurso, eu preciso de apoio, eu preciso de um tempo de descanso, eu consigo gerenciar melhor o meu autocuidado, eu consigo fazer uma pausa depois de um período de intensidade, eu entendo o que é o estresse, que o estresse não é uma coisa ruim, é uma resposta do corpo a um período que a gente está vivendo, ou um susto, uma ameaça, um predador, e que a gente não pode viver isso de maneira crônica, né? O estresse, quando ele acontece e ele termina, como deveria ser, tá tudo bem, o nosso corpo sabe se relacionar com isso. A questão é quando a gente passa o dia inteiro focado nos problemas, nas coisas que a gente tem para resolver. Então, quando a gente entende isso enquanto indivíduo e enquanto organização, né, falando aqui das grandes empresas ou até das pequenas empresas, quando a gente começa a ter esse olhar
tanto para a questão mais do negócio, quanto para a questão das pessoas, a gente entende que quanto mais a gente investe nas pessoas, no desenvolvimento das habilidades e do bem-estar das pessoas, mais a gente vai ter um resultado consistente, produtivo e sustentável do outro lado, né, em termos de retorno. Nossa, esse dado que você trouxe, né, a respeito do impacto de 4%, né, no PIB um todo, né, o impacto da saúde mental, esse dado eu realmente não conhecia, né, é muito importante a gente olhar para isso, e faz total sentido, né, se a gente realmente está vivendo um momento bastante delicado pós-pandemia, a gente principalmente precisa entender de que maneira que a gente vai resolver isso, e lembrar de uma questão extremamente fundamental para isso tudo, né? As empresas são pessoas, né? Então, é um grupo de pessoas, a gente está falando de pessoas o tempo todo. Então, se a gente não tiver cuidado com as pessoas, como é que a gente vai ter produtividade? Esse pragmatismo de olhar para a meta, olhar para resultado, né? Entrega, inovação, ele não acontece sem isso. Inclusive, a gente gosta muito de olhar né, para uma questão que você também é muito forte nisso, que é a questão das soft skills, né? O Fórum Econômico Mundial trouxe aí as skills do futuro, né? Quais são as principais skills do futuro? A gente já falou disso outras vezes, a gente tem algumas publicações aí no LinkedIn falando disso, dentro do Open the Doors. Tá em top 10 a criatividade. É uma delas. Outra é pensamento crítico. Então, essas skills, elas são realmente extremamente intangíveis, não é? Como é que a gente mede se a pessoa realmente está tendo o maior potencial dela de produtividade? Como é que a gente olha, né, para um time e pede para que ele realmente traga mais inovação? Como é que a gente entende se realmente esse time está conseguindo usar o melhor das suas potencialidades, né, femininas e masculinas? Vou até trazer uma reflexão para a gente pensar aqui. Existem muitas equipes que muitas vezes são extremamente criativas, mas que não conseguem implantar. Não sai do papel. A gente não vê um delivery claro, né, com metas que realmente vai resolver o problema do cliente, que realmente vai trazer algo substancial para a gente olhar para uma solução que seja perene, né, que seja sustentável financeiramente, economicamente. E muitas vezes a gente tem uma solução que tem o inverso, né? Que a gente está ali com um time na alta produtividade, vamos escalar, vamos escalar, vamos escalar. A gente entendeu como é que funciona a máquina de vendas, né? E a equipe de produtos segue isso tudo. Só que em dado momento, a gente perde de vista o olhar para as pessoas. A gente perde de vista de como é que retroalimenta aquilo, porque a gente ficou tão focado na escala, na meta, na entrega e no resultado, que a gente perdeu o timing em relação aos rituais internos, né, de olho no olho, das conversas para engajamento dos times, não deu tempo de encaixar ali um desenvolvimento de pessoas. E quando você fala que Mindfulness é muito importante para isso, né, todo tipo de trabalho de desenvolvimento de liderança, né, e desenvolvimento de pessoas é muito importante para isso. Se a gente não trouxer o momento dessas consciências, a gente não consegue ter o melhor da nossa produtividade, né? A gente não consegue unir aquilo que é o ideal, que é o nosso bem-estar, com realmente as entregas, né? Os resultados que esperam da gente e que a gente também espera, porque a gente, no final das contas, quer ser reconhecido, né? Quer uma bonificação, quer subir quer ter um plano de carreira, né? Quer ter um cargo mais alto. Então, a gente tem esses desejos, né? Essas ambições, e a gente precisa realizá-los. Mas de que forma? Como é que equilibra isso de forma prática? E eu gosto muito de trazer, porque isso tudo que eu trouxe para vocês, um time muito criativo, né? Ou então um time muito focado em meta, máquina de vendas. A gente está falando de um lado criativo, arquétipo feminino. Outro lado, pragmático, objetivo, arquétipo masculino. Isso existe dentro das pessoas, dentro de cada um de nós, como existe dentro das organizações, né? Dentro da cultura organizacional como um todo. E se a gente entender, fazer uma outra analogia, é também um cabo de guerra entre QI, né, consciente racional, né, o nosso lado racional, pragmático,
e o nosso lado emocional, né? O que é um cabo de guerra o tempo todo. Como é que a gente faz isso? Algumas pessoas têm uma facilidade em transitar entre ambas as polaridades. A maioria não, vai ter uma preferência. E isso independe de sexo. Né? A gente não está falando de homens e mulheres, a gente está falando de padrões comportamentais. Se vocês que estiverem ouvindo a gente aqui já tiverem contato com o Open the Doors, ou que conhece o nosso canal no YouTube, a gente tem um canal, ou que não conhece, né, venha conhecer, a gente tem um canal chamado Liderança X mais Ri, no YouTube, e no episódio número 5, eu trouxe o Fernando Rostock, né, que é um CIO, que a gente chama que é um exemplo de liderança Ri mais plus X, né, ao invés de for X, que na verdade ele é um apoiador, né? Ele realmente é um homem que trabalha, colabora, né, com as mulheres, além de ele próprio ter um equilíbrio muito grande em relação a essas hard skills e soft skills. E ele deixou muito claro algo que pode acontecer com a maioria de vocês. Ele veio de uma área extremamente técnica e, porque ele realmente fez uma carreira como CIO, ele precisou desenvolver soft skills. E ele desenvolveu tão bem essas soft skills que hoje a gente percebe ele como um líder totalmente humanizado. Ele é uma referência de líder consciente. E um líder consciente, gente, ele não é um super-herói, né? Bem pelo contrário, ele assume as suas vulnerabilidades, mas tem uma conversa muito mais transparente com o seu time, né? E quando a gente olha para esses exemplos, a gente entende que chegar nesse modelo, sair da zona de conforto, se a gente é mais pragmático, ir para uma linha mais emocional, né, que é aprender mais soft skills, é difícil. Não é fácil. Mas a gente melhorar quem a gente é todos os dias, se a gente realmente entender que é para o nosso bem, a gente vai evoluir, a gente vai ter mais resultados, vai ter mais bem-estar, felicidade no final do dia, que é o que a gente quer, vale a pena essa jornada. E aí, olhando para esses exemplos, né, eu posso entender o mindfulness como um farol. É possível entender o mindfulness como um farol para, por exemplo, o que a gente chama dentro do Open the Doors, esse equilíbrio entre feminino e masculino, entre racional e emocional. Você acredita que ele pode ajudar a gente a olhar para essas potencialidades? Eu acho que sim, e justamente porque mindfulness, né, a gente está usando essa palavra em inglês, mas se a gente for usar a forma como a gente se apropriou, né, desse termo em português, é atenção plena. E o que que é mindfulness? É você fazer as coisas que você já faz na sua vida, só que fazer de forma consciente. A gente tem dados de uma pesquisa de pesquisadores lá de Harvard que diz que a gente passa isso números pré-pandemia, tá bom? Eu arriscaria dizer que hoje em dia está pior, mas porque a gente ficou ainda mais, né, usando tecnologia e o tempo todo na frente da tela, vários estímulos e muitas pessoas relatam que a sua capacidade de prestar atenção tem diminuído. Mas a gente tem esse dado que diz que a gente passa, em média, metade do nosso tempo distraído, e que a gente está aqui, mas a gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo, né? Eu estou pensando numa outra coisa, sei lá, eu estou trabalhando num relatório, mas eu estou pensando que eu queria estar na minha casa cuidando da minha filha, ou eu estou, sei lá, cuidando da minha filha, mas estou pensando no problema que eu tive no trabalho hoje que eu não consegui resolver porque estava o tempo todo distraída. Então a gente tem esse dado, né, que a gente passa muito tempo distraído e que isso está diretamente relacionado, além de falta de produtividade, né, tudo isso que é mais lógico, porque você não está prestando atenção, sua qualidade de entrega cai, a sua rapidez, a sua velocidade também é menor, mas para além disso, né, a gente também sabe por esse mesmo estudo que o fato de a gente estar distraído tem impacto direto na nossa insatisfação com a vida. Então a gente está lá, como eu disse, né, no exemplo, eu estou trabalhando num relatório, mas eu estou pensando, poxa, eu queria estar em casa, ninguém vai ler esse relatório, que saco, eu estou fazendo isso, minha cabeça está lá, né, minha mente está solta, pensando, ruminando em várias outras coisas que eu queria estar fazendo aqui. Eu vou estar feliz, satisfeito? Não vou. Né? Só que aí, se eu chegar em casa para fazer o que eu queria tanto e ficar depois pensando, putz, não consegui produzir nada hoje, não fiz nada no trabalho direito, vou ter que refazer amanhã, vou ter que revisar esse relatório que eu já não queria ter feito, de novo, eu não estou desfrutando da minha experiência, né? Então, seja ela dentro ou fora do trabalho, quando a gente está no piloto automático, a gente está distraído, a gente está deixando de ser produtivo, de desfrutar, de aproveitar daquele momento e claro, de trazer consciência para quem a gente é, para quais são as nossas potências, as nossas oportunidades de desenvolvimento, as nossas necessidades, os nossos limites, o que a gente precisa comunicar para as outras pessoas em termos de necessidades e limites.
que decisões a gente precisa tomar por nós mesmos, né? Porque às vezes a gente está numa situação que a gente já podia ter escolhido fazer um outro caminho, né? Escolhido uma outra direção, mas a gente está ali tão no automático, preso, emaranhado, numa situação que nem faz mais sentido. Então, quando a gente fala sobre mindfulness, embora mindfulness seja também uma prática de meditação, né? Eu falo que é como ir para academia. Então, você vai na academia e fica lá levantando seu peso ou correndo na esteira, você está trabalhando o seu condicionamento físico, sua flexibilidade, sua força. Você sabe que se você repetir isso por um determinado tempo, vai funcionar. A gente não escuta a gente falando, pessoas falando assim, ah, não, fiz 6 meses de musculação e não funcionou, não aconteceu nada. É impossível, você está estimulando o seu músculo, ele vai responder. Né? Pode não ser na velocidade que você queria, mas ele vai responder. E com mindfulness é mais ou menos a mesma coisa, né? Então é como se a gente estivesse na academia, só que dessas habilidades e dessa atenção. E eu costumo dizer, né, você falou um farol, eu gosto muito de usar também essa metáfora da lanterna, como se você estivesse num quarto escuro, e aí tem um monte de objetos, e aí você está tentando achar a saída, você está lá tropeçando, machuca o pé, quebra o dedinho, fica roxo, você não está conseguindo entender direito onde você está, o que está acontecendo, mas se você tem uma lanterna, aí você vai enxergar, ah, é um banquinho isso aqui que eu vivo chutando, ah, isso aqui tá a porta, então dá para eu abrir e sair quando eu não estiver interessado, né? Então, você consegue entender melhor esse ambiente, o que é novo, o que já é antigo, o que não te serve mais, o que você quer manter, o que você quer se desfazer, que escolhas você quer fazer. E com a prática de mindfulness, a gente cultiva muito isso. Né? Então, a gente está lá, tanto na prática de meditação, que a gente chama de prática formal, quanto na vida real, né? Assim, fora da prática, que a gente fala que é a prática informal, né? Então, eu estou lá numa reunião, eu estou prestando atenção no que a outra pessoa está falando. E aí você usou um pouco mais cedo o exemplo da reunião de vendas. Eu acho que esse foi um dos principais marcos para mim, assim, na época que eu tive o burnout, comecei a praticar mindfulness, eu era head de projetos customizados da área de publicidade da Microsoft, então eu tinha muitas reuniões com as agências e os de publicidade e com os clientes finais, né? Então, a gente pensava em grandes projetos que usavam todas as plataformas da Microsoft, era eu que pensava, né? Eu e a minha equipe. E aí, muitas vezes eu ia com um vendedor que tinha uma meta para bater e ele sentava na mesa com o cliente, ficava lá tentando empurrar. Não, mas tem esse produto, mas tem esse desconto, mas tem esse pacote, mas tem isso. E eu era a pessoa que escutava. Eu estava ali querendo entender a dor do cliente, qual era o objetivo de negócio dele, qual era o recurso que ele tinha, qual era o prazo, enfim, estava tentando entender de verdade o que ele estava trazendo. E muitas vezes eu saía de lá com uma venda que era 5 vezes maior do que o vendedor estava tentando fazer, simplesmente porque eu estava lá escutando o que a pessoa estava falando. Né? E aí, não à toa, eu ganhei vários prêmios, eu ganhei vários bônus, eu fui reconhecido, ganhei uma viagem para o Havaí, enfim, várias coisas, porque eram consequência de um interesse genuíno. Né? Se eu estou numa área de vendas, mas eu não estou escutando meu cliente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando empurrar para cima do meu cliente o que eu estou interessado em vender. Né? Então, esse foi um grande marco para mim, começar a perceber como simplesmente sentar de verdade numa reunião, escutar o que a outra pessoa tem para dizer, escutar a dor dela e tentar construir juntos, criar soluções juntos, pode fazer com que a gente tenha resultados de negócio que são muito mais efetivos. Né? Então, eu acho que essa prática, né, de a gente se treinar para ter essa atenção plena para a gente mesmo, para os outros, para o ambiente em que a gente está inserido, para entender qual é a moral do time, se a gente precisa motivar, se a gente precisa equipar, se a gente precisa treinar, desenvolver, capacitar, ou com a gente mesmo, poxa, eu preciso, sei lá, de férias, ou eu preciso tomar um banho, fazer uma pausa aqui, porque a minha produtividade já caiu. Né? A gente às vezes tem essa sensação de que porque a gente está trabalhando 50 horas num dia, a gente está rendendo pra caramba, mas é uma grande falácia isso, porque depois de 2, 3, 4 horas que a gente está trabalhando, nossa produtividade já caiu, a gente precisa de um intervalo. A gente tem estudos que mostram isso, que é como se uma breve pausa de 5, 10 minutos reiniciasse, de certa forma, né, entre aspas, assim, o nosso cérebro, para não acumular o estresse até o final do dia. Então, a gente tem uma série de recursos relevantes que ajudam a gente a dar força, né, a solidificar esse tipo de prática, porque ela funciona e não é abraçar a árvore, né? Eu vim do mundo corporativo, eu sei que muitas vezes a gente entra no treinamento falando, ah, lá vou eu abraçar a árvore de novo. Mas, assim, tem muitas evidências relevantes, eu quero até dar um dado aqui, porque eu acho que ajuda a dimensionar. Lá no centro de mindfulness, onde eu fui estudar, eles são responsáveis por um treinamento, um curso de mindfulness de 8 semanas, que combina terapia cognitivo-comportamental com mindfulness. Esse programa já existe há mais de uma década, na verdade,
mais de 2 décadas, porque foi da década de 90, ele combina terapia cognitivo-comportamental e mindfulness para ser um tratamento para depressão. Essa era a proposta do programa. E aí ele foi tão eficaz nos pilotos que foram feitos que ele foi adotado pelo Sistema Público de Saúde do Reino Unido, o que seria o equivalente ao nosso SUS, para ser um tratamento oficial para depressão. Então, se você tem um diagnóstico clínico de depressão, você vai ao médico, dependendo de alguns parâmetros, ele vai mandar você tomar antidepressivo ou fazer um curso de 8 semanas de mindfulness, porque vai ter o mesmo efeito para prevenir uma nova recaída, né, um novo episódio de depressão. Então, quando a gente fala de decisões desse tamanho, né, do sistema público de um país desse peso, usando esse tipo de metodologia para tratar uma questão tão séria como é a depressão, a gente tem um pouco de dimensão, assim, do tipo de efeitos que pode causar na gente que talvez não tenha um diagnóstico clínico, mas esteja ali lutando para sobreviver no dia a dia com um sofrimento meio moderado, né, o estresse do dia a dia, a ansiedade em relação ao trabalho, em relação às questões que a gente tem que resolver. Ai, é maravilhoso te ouvir, porque vai dando milhões de ideias, só que o tempo vai passando e não vai dar para perguntar tudo. Mas eu acho que tem uma coisa importante aí de tudo que você falou. É muito, muito curioso, né? Quando a gente está num relacionamento dentro das organizações e a gente não tem muita consciência de nós mesmos, né? Acontecem coisas, assim, que são bastante doloridas, bastante frustrantes, né? Tem coisas que você sente em você. Para mim, uma dor que eu tive muito grande antes de eu desenvolver essa atenção plena, né? Dos relacionamentos pessoais também, de ter essas práticas, né, no meu dia a dia. Eu ficava muito frustrada porque eu não conseguia lembrar do que as pessoas falavam, principalmente em conversas muito longas. Eu perdi a presença, porque enquanto a pessoa estava falando, eu estava com várias outras coisas acontecendo no background, porque eu não exercitava, né? Não tinha o hábito de exercitar essa presença, essa quietude, que na verdade a gente vai pensar o tempo todo, mas com uma frequência menor, né? Então, vai dando cada vez mais um delayzinho, né? E isso vai trazendo muito conforto. Uma coisa que eu acho muito importante, né? Quem gosta muito de olhar, quer buscar alta performance, bem-estar, a gente precisa começar a se perceber em relação ao nosso ego. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente com feedback dizendo, poxa, você se impôs demais. Né? Às vezes ela está sendo sutil para dizer que você foi agressivo ou agressiva. E acontece dentro, né, dos relacionamentos de trabalho a gente ter esse tipo de postura. Isso é uma inconsciência, né, da nossa liderança, é a liderança inconsciente que está acontecendo, e que se a gente está com uma prática em dia, a gente começa a colocar luz. E tem uma outra questão aí que até é legal trazer, quando a gente está com esse ego muito alto, quer dizer que está faltando autoconhecimento. Porque se a gente conhece as nossas potencialidades, nossas forças, nossas fraquezas, e, gente, a gente tem o nosso lado ruim, sim. A gente tem uma tendência a falar demais, sim. Eu tenho, estou aqui, falo bastante, gosto, acho importante trazer os conceitos do Open também, mas também tem consciência de que, poxa, muitas vezes a gente se perde. Então, como é que a gente coloca isso tudo na balança, né? E cada vez mais, olhando para o futuro, a gente vai tendo que ser educado, né? A gente vai precisar passar por um longo desenvolvimento, né? Um lifelong learning de soft skills forever, porque as novas tecnologias, e principalmente a inteligência artificial, está nos forçando a isso. Se a gente parar para prestar atenção do que a gente ouve dentro, né, dos ambientes aí, de fóruns, falando de inteligência artificial, saiu uma questão essa semana que foi, imagina um mundo onde as máquinas, né, fazem tudo por nós. E a gente delega a tomada de decisão, né, para as máquinas, porque, poxa, ela está ali trazendo uma decisão pragmática, baseado em dados que são muito, né, muito mais inteligentes, consegue avaliar uma quantidade de situações, ser muito mais preditivo do que eu, humano. Né? E a gente delega essa decisão para as máquinas, né? Como num caso que eu ouvi a respeito de um médico falando, né, num fórum de inteligência artificial, de que no futuro, daqui a pouquinho, a gente vai ter aí robôs fazendo cirurgias,
né? E o robô, logicamente, vai tirar toda a doença ali, todo, né, o problema, né, vai remover toda a doença, mas em dado momento, o médico perceberia que retirando toda a doença, né, de repente ele estaria operando uma mulher que ela não poderia mais ter filho. E talvez essa conversa não veio à tona antes. E aí, né? Como é que faz para resolver isso? A gente delegou para uma máquina, cadê realmente a tomada de decisão humana que considera erros, né? Do tipo, vou deixar um pouquinho de doença, isso foram as palavras do médico, para que depois essa pessoa, né, possa tomar a decisão se ela vai querer ter filhos ou não, como é que ela vai lidar com isso, e aí tratando isso dentro de uma jornada aí de para ela se restabelecer. Isso é uma decisão completamente humana. E cada vez mais a gente vai ser posto nessas situações, lidando, né, com as novas tecnologias. E aí, Thaís, como é que a gente pode melhorar, né, essa nossa tomada de decisão, utilizando essas práticas, né? Como é que acontece isso no dia a dia, né? Como é que isso poderia ajudar a gente olhando para o futuro, tá? É. A gente sabe que a chegada da inteligência artificial generativa, né, assim, a entrada da inteligência artificial de forma mais predominante no mercado de trabalho, já tem 75% dos usuários, dos trabalhadores do conhecimento, né, profissionais do conhecimento, já usam inteligência artificial em algum nível dentro da empresa, e muitos deles levando a sua própria inteligência artificial, né, não é uma coisa, não é uma governança, é uma decisão que aconteceu dentro da empresa. E certamente muitos dos empregos vão ser impactados, né? Eu tenho falado muito sobre isso nos eventos. A gente tem indícios de que 23% dos empregos, mais ou menos, que existem hoje vão mudar, ou vão desaparecer, ou vai acontecer alguma coisa com eles que a gente não sabe muito bem o que é. Eu sou do time das pessoas que está, por enquanto, pelo menos, sendo ainda otimista, acreditando que a inteligência artificial, a gente ainda está num estágio em que ela nos favorece, né, em que ela nos ajuda a processar grandes quantidades de informação para que a gente possa ser mais eficiente justamente na tomada de decisão. Eu acredito de verdade que as habilidades que a gente precisa desenvolver, além do letramento tecnológico, né, porque sem isso não dá nem para a gente entrar na dança, né, então a gente precisa conhecer as tecnologias que estão chegando, a gente precisa estudar, aprender sobre elas e saber usar minimamente no nosso dia a dia. Eu acho que para além disso, do conhecimento tecnológico, são as habilidades comportamentais que vão fazer a diferença para a gente continuar se mantendo relevante. Né? Então, se a gente não for capaz de ser adaptável, de pensar criticamente, como você falou, né? De ter esse repertório, essa empatia, essa conexão com a gente mesmo e com o outro para conseguir elaborar uma tomada de decisão muito humana, né? Muito baseada nas nossas inteligências naturais. Se a gente não tiver a capacidade de ser inovador, usar a nossa criatividade para conectar esses pontos, né, adaptabilidade, colaboração, essas são as habilidades que eu acredito que realmente vão fazer muita diferença para a gente, seja lá no mundo que a gente for viver. Né, a gente tem muitas consultorias e muitas empresas gigantes olhando para o futuro e tentando trazer dados e ajudando a gente a entender quais são as tendências, mas uma delas é certa, a gente vai viver mais tempo, né? O mundo que a gente vai viver é cada vez mais incerto e as coisas não vão sair como a gente planejou e elas vão ser muito diferentes do que elas eram no passado. Então, como a gente abraça essa ideia do aprendizado contínuo, né, do lifelong learning, para saber que a gente não deixou de aprender lá quando a faculdade terminou, que a gente precisa o tempo todo ficar ligado aos sinais, o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, o que está acontecendo com a gente, na nossa indústria, para que a gente vá se preparando. Né? O Fórum Mundial Econômico fala que 6 em cada 10 pessoas vão precisar ser retreinadas nos próximos anos, isso não é pouca coisa. Né? Então, será que a gente vai esperar chegar lá no futuro para falar, ai, poxa, eu não me preparei? Ou será que hoje a gente já começa a colocar em prática esse plano de ação para desenvolver as habilidades que vão fazer a diferença lá na frente? E aí a gente vai olhar para trás e falar, poxa, fez sentido, me apropriei aqui, né, fui o protagonista das minhas escolhas e me preparei para chegar aqui num futuro que era incerto, que a gente não sabe exatamente para onde vai caminhar, mas eu tenho as habilidades que vão me ajudar a navegar num mundo do trabalho que é diferente, que tem uma rotina, uma dinâmica, um formato, normas, rituais que são diferentes do que eu treinei lá no passado, né, quando eu estava na escola, na faculdade, no mundo acadêmico. Então, esse é meu convite, né, para que a gente possa estar atento hoje, enquanto a gente ainda tem tempo, enquanto a inteligência artificial ainda está aqui como um acessório, né, que a gente usa para processar dados, para fazer tarefas repetitivas, para ser como se fosse o nosso colega de trabalho, nosso colega que ajuda a gente a ir lá lendo informações para a gente produzir a parte mais intelectual, mais criativa.
Então, que a gente possa hoje, né, nesse estágio que a gente está, já começar a desenvolver essas habilidades e se preparar para esse futuro, tendo essas habilidades que vão ajudar a gente a se manter relevante, saudável, produtivo e feliz, né, lá no futuro, seja ele qual for. Eu gosto muito quando você faz aquela analogia, que acho que você não fez hoje, de dizer que o Mindfulness é como se fosse a academia da mente, né? Academia Como do... se fosse Onde a academia. gente... Exato, onde a gente vai lá para exercitar, porque tanto quanto o nosso corpo precisa de cuidados, atividade física, de alimentação, né? A nossa mente precisa também do mesmo cuidado, né? Da gente realmente prestar atenção nela, aprender a prestar atenção nela, que essa é a grande questão, entender o que se passa ali, dentro desses pensamentos todos, né, que a gente tem no dia a dia, que estão ali no background, guiando as nossas crenças, os nossos valores, né? Por trás daqueles pensamentos tem muita informação preciosíssima. E informações preciosíssimas do quanto a gente é único para desenvolver uma solução no mundo, e principalmente nesse mundo que vai precisar, né? Você falou aí de diversas habilidades comportamentais que a gente precisa, né? E tem muitos dados disso que a gente sempre fala dentro do Open the Doors. E eu até acrescentaria uma coisa muito importante, né? A gente fala muito pouco no mercado de trabalho e dentro dos ambientes das empresas de skills que vem muito da potencialidade feminina, como a intuição. Porque a intuição realmente ela uma forma de você trazer uma maneira de você compreender o que acontece no tempo presente, né? Do seu corpo, do desconforto do que está acontecendo no seu corpo, em relação às suas emoções e os seus pensamentos, e todo um background de crenças, né? E de informações que aconteceram antes, que chegam no mesmo momento e te dão uma sensação. É ou não é? Né? Aonde você precisa tomar uma decisão, ou te guia para um caminho, né? Te inspira para desenvolver uma coisa nova. Então, realmente, eu acho que essa plasticidade aí que a gente vai desenvolvendo nessa academia do Mindfulness, né? Eu acho que ela tem uma tendência a colaborar muito para esse futuro, né? Para essas novas tecnologias. E a gente procura sempre ajudar, trazendo essa maneira mais macro, né, de olhar para essas potencialidades também, né, dentro desse olhar de feminino, de masculino, para que a gente realmente compreenda como é que esse mundo todo, né, foi formatado, e como trabalhar com quem pensa diferente é extremamente importante, e ter ferramentas como a sua, né, dentro desse repertório aí, nos ajuda demais, né, a trabalhar esse propósito do Open the Doors, que também é uma forma da gente falar de equidade de gênero, mas engajando homens e mulheres, né? Então, quando a gente reconhece a potencialidade que a gente nunca usou dentro, né, dos ambientes de trabalho, como a intuição que vem desse feminino, a gente está começando a aprender com quem pensa diferente. E está começando a beber nessa fonte de, poxa, tem muita coisa a respeito de soft skills que eu ainda não sei e que eu posso estar desenvolvendo, né, para estar melhor preparado para o que vai acontecer lá na frente. E aí a gente tem uma porção aí de workshops e treinamentos para ajudar nesse sentido. E quero te agradecer de coração por você estar aqui com a gente. Dava para ficar mais tempo você trazendo práticas, mas eu sei que as pessoas podem te encontrar nos teus cursos. Então, Thaís, por favor, deixa, né, conta para as pessoas onde elas te encontram, né, quem quiser conectar contigo, conhecer um pouco das suas iniciativas também. Obrigada pelo convite mais uma vez, fiquei super feliz com essa conversa. O tempo passa voando quando a gente se diverte, fala sobre coisas interessantes, né? As pessoas podem me encontrar no meu site, Thaís Requito. Requito se escreve R-E-Q-U-I-T-O, Thaís com H. Não tem meu site, eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou em todos os lugares, sempre como Thaís Requito, então bem fácil. E aí lá no meu site vocês podem encontrar tanto formas de entrar em contato comigo, quanto formatos de curso, palestras, coaching, mentoria, enfim, tem vários formatos interessantes para falar tanto sobre saúde mental, bem-estar, quanto sobre produtividade sustentável e soft skills, habilidades do futuro, que esse é o grande tema que eu estou apaixonada no momento, falando bastante a respeito. Então, espero que a gente possa manter contato e que a gente vá trocando, que vocês venham me procurar, me encontrar aqui por onde eu estou, para saber quem estava aqui conectado. Obrigada por terem passado esse tempo com a gente, nos ouvindo, e muito, muito bacana saber do seu interesse, né, de vocês que estão aí nos ouvindo sobre esse assunto. E obrigada mais uma vez, Mi, por abrir esse espaço aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante.
Ah, é uma alegria ter você com a gente. Quem quiser acompanhar o Open the Doors, fazer parte, a gente tem um grupo no WhatsApp também. É só entrar no nosso site, openthedoors.com.br, né? Lá você pode se cadastrar, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, e LinkedIn, principalmente, que a gente tem utilizado muito. Então é isso. Agradeço demais quem acompanhou a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.